Olá, amigos da TV A Tribuna. Estamos recebendo dessa vez, com muita honra, mais uma personalidade de influência e de representatividade na nossa comunidade. Jales é a única cidade da região que possui uma delegacia da Polícia Federal, exatamente por causa da proximidade com as fronteiras. A região exatamente abrange muitos municípios, tem representatividade também com a Justiça Federal. Nós recebemos o Alexandre Santana Sali, agente da Polícia Federal, presidente do Sindicato dos Servidores Policiais Civis Federais do Estado de São Paulo. Está fazendo uma visita não só à nossa região, mas a todas as cidades, todos os municípios que possuem delegacias da Polícia Federal. É isso? Qual o objetivo dessa excursão? Obrigado pela sua presença. Qual o objetivo dessa excursão aí por essas cidades? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos fazendo uma visita em todas as nossas delegacias, são 14 delegacias no interior e litoral, e cada delegacia tem uma representação do nosso sindicato que tem a base estadual. E nós estamos fazendo uma visita junto ao Ministério Público Federal local, que tem o controle externo da atividade policial. Nós estamos estreitando esse relacionamento devido a algumas demandas específicas da categoria, que podem resultar em algumas denúncias de assédio, de perseguições, questões internas, e até mesmo questões de abusos, de casos de improbidade administrativa que pode estar sendo cometido pela gestão, a gestão da delegacia. E também junto à Prefeitura, estamos visitando a Prefeitura, porque é uma parceria importante para a delegacia da região em termos de logística, sempre tem algum apoio que pode fornecer na deflagração de algumas operações nossas. Prédio, inclusive? Prédio, inclusive. Né? Então, nós temos sempre essa parceria com as prefeituras locais e a conversa com os colegas dentro da regional para saber como está o ambiente de trabalho. Não tem como a gente fugir. Qual é a impressão que você teve lá na delegacia? Já teve no Ministério Público Federal? Já foi lá? Já estivemos no Ministério Público Federal, foi uma conversa proveitosa. O representante especificamente do controle externo não estava presente, mas foi um outro procurador que nos recebeu e a conversa foi bem produtiva. Há denúncias a esse tipo de problema de relação? Aqui em Jales não, mas há denúncias que nós já efetivamos por São Paulo, uma denúncia contra o ministro da Justiça, por exemplo, pelo uso de policiais federais fazer a segurança da filha dele, que é abusiva, ilegal e sem fundamento nenhum. Atos do superintendente de São Paulo já foram denunciados para o Ministério Público Federal. E situações de trabalho, de assédio moral. Nós temos uma regional que tem um forte assédio moral contra os agentes escrivães e papiloscopistas, que nós também denunciamos e está em apuração sob forma sigilosa. E na delegacia, quais são as condições? O pessoal trabalha bem, tem material suficiente, instalações suficientes? Olha, a prefeitura deu as instalações ideais? Infelizmente, a gente sempre esbarra na questão da estrutura. A questão da estrutura é geral a todos os órgãos, a Polícia Federal não é diferente. Nós temos um déficit de pessoal. A parte de logística, eventualmente, acontece de faltar material. Não é uma coisa constante, mas é periódica. Principalmente ao final de cada ano, nós passamos por situações de aperto financeiro, orçamentário, e você tem que, por exemplo, o policial acaba disponibilizando do próprio bolso a colocar combustível numa viatura, por exemplo. Ele vai lá, tira do próprio salário dele, paga aquele combustível, porque a delegacia já não tem a verba suficiente para manter aquela situação. Isso não é incomum, costuma acontecer sempre ao final de cada ano. E a questão do déficit de policiais. Nós temos um déficit muito baixo, precisávamos triplicar esse efetivo para atender a demanda. Aqui a delegacia de Jales é responsável por em torno de 56 municípios, e se você somar os municípios pela população, ultrapassa 1 milhão de pessoas, assim, o efetivo não chega a 30, 40 policiais. Então, realmente onde a gente se esbarra mais aqui é na questão do efetivo. O tamanho das instalações da delegacia, eu já acompanhei algumas operações, algumas prisões e apreensões que não cabia dentro da delegacia. Eu acredito que sejam casos excepcionais. Pneus, inclusive, já foram pneus que lotou a delegacia, maço de cigarro e etc. Não tem exatamente um galpão para colocar esses objetos apreendidos, né? Sim, a questão do espaço físico é um grande problema. Hoje, a Polícia Federal, o departamento, tem um planejamento de construção de delegacias próprias.
Só que esbarra em várias questões, principalmente orçamentárias. Então tem um padrão a ser construído. Nesse padrão você tem que provisionar uma cela provisória, não para que fique preso lá, porque não é atribuição da policial ficar custodiado preso, mas você efetua uma prisão em flagrante. E nesse trâmite do preso ser ouvido, de levar o IML, levar o CDP, nesse decurso de tempo ele tem que ficar alojado em um local próprio. Você tem que ter uma sala de depósito de tamanho adequado, você faz apreensões de armas, de drogas, de computadores, de outros materiais, pneus, como você mesmo citou. Tamanho adequado e segurança também. E segurança total. Aqui em Jales nós temos um delegado que foi promovido, foi alçado, ele não era o delegado titular da delegacia, foi alçado de outra função mais baixa, era delegado, mas não era o delegado titular, e foi alçado à delegacia titular e foi muito elogiado, inclusive, na posse dele. Como é que o senhor vê essa situação, essa promoção do delegado que já trabalhava na cidade, já tinha um entrosamento com a cidade, com a equipe, e agora é o delegado-chefe? Olha, eu vejo muito no reflexo do trato desse delegado com os policiais, né? Então, por exemplo, se fosse um delegado que mesmo que tivesse essa ascensão funcional, nessa promoção, pelo reconhecimento por parte da superintendência, mas estivesse lidando de forma abusiva com os policiais, eu criticaria. Mas nós constatamos, temos informação de que não é o caso. É um delegado que vem trabalhando bem com os policiais, vem lidando bem com a estrutura da delegacia, e é lógico que todo reconhecimento, todo mérito, a gente faz questão de pontuar. Recentemente nós tivemos algumas ações, algumas operações, alguns inquéritos feitos pela Delegacia da Polícia Federal em Jales com ocupantes de órgãos públicos, inclusive Prefeitura de Jales, Prefeitura de outras cidades da região, caso de um médico que exercia ilegalmente a profissão. O inquérito também em Santa Clara do Oeste, que é na região de Santa Fé do Sul, mas está na área da abrangência da Delegacia da Polícia Federal em Jales. Há algum tipo de receio com relação a isso? Vamos dizer, envolvimento da Polícia Federal com pressões políticas, alguma coisa nesse sentido? O senhor chegou a ouvir isso em alguma delegacia? Não, daqui especificamente não. Pressões políticas acabam acontecendo em grandes operações naturalmente, mas o nosso efetivo ele é muito comprometido com a nossa função. Então é natural você ficar sabendo de pedidos políticos, enfim, de amizades, seja de que natureza for, mas nós cumprimos com as nossas atribuições. O nosso material humano é muito bom, o pessoal é muito comprometido, então a gente tenta fazer com que isso não interfira no nosso trabalho. A gente costuma dizer que nós agimos com uma certa independência. Embora não tenhamos uma total independência, mas a gente age de acordo com essa independência. Certa independência é bastante significativo. Eu falo essa palavra certa aí foi bem significativa. Eu falo certa independência por questões de organograma. Por exemplo, recentemente foi aprovada uma lei que o diretor-geral da Polícia Federal restringe-se ao cargo de delegado. Antes poderia ser qualquer pessoa do povo ou qualquer policial, não necessariamente um policial, poderia ser qualquer pessoa. Hoje é somente um delegado. Então isso já cria uma certa restrição. Você já começa a ter restrições dentro do órgão. A independência de orçamento, nós não temos a capacidade de convocar concurso público, pedir para que a Casa Civil aprove a convocação de um concurso público, criando vagas para a Polícia Federal. Hoje você tem um concurso público, a gente fala no efetivo nacional de 14 mil policiais, em média, e quando se fala num concurso de 500 agentes, por exemplo, a população tem a sensação de que está aumentando de 14 mil para 14.500. Não é o que acontece. Essas 500 vagas são claros de lotação. São policiais que se aposentaram, ou faleceram, ou passaram para outro concurso, ou deixaram o órgão simplesmente, ou foram demitidos. A Polícia Federal ainda é uma carreira atraente? Mesmo com salário, imagino que o salário esteja defasado. Eu li uma entrevista sua, inclusive, dizendo que esse ano não tem chance de reajuste salarial, né? Ainda é uma carreira atraente? As pessoas ainda procuram a Polícia Federal? A Polícia Federal é o órgão de maior credibilidade perante a população. E isso faz com que a carreira seja atraente, independente da questão salarial. Nós temos a nossa demanda, esse ano realmente não vai ter nenhum reajuste salarial. E nós temos uma questão de reestruturação da nossa carreira, que já está sendo negociado com o governo há quase 10 anos, nós estamos trabalhando isso.
Mas ainda assim a nossa carreira ela atrai demais porque pela confiabilidade que a população tem no órgão. Então acaba atraindo. Só que quando o policial entra nas carreiras de agente, escrivão e delegado, há uma decepção e você tem um reflexo que é o alto índice de evasão. O que acaba acontecendo? A carreira se torna uma carreira trampolim, o policial fica aqui durante algum período, mas estudando para passar num outro concurso, para outra carreira que pague melhor, que ele seja melhor remunerado. Bom, não tem uma certa decepção, vamos dizer assim, porque o policial não vive só de status. Você falou numa evasão, policial, a pessoa imagina, eu vou passar, vou ser policial federal, que traz um certo status, mas chega na hora, tem a evasão. Não tem uma certa decepção, não imagina que não vive só de status, ele quer dinheiro no bolso, na verdade, no final do mês ele ser bem remunerado. Sim, nós costumamos dizer que há um choque de realidade. A pessoa entra animada, imaginando o FBI do Brasil, enfim, mas quando chega, ingressa na instituição, se depara com muitas situações, principalmente de um assédio moral violentíssimo que tem acontecido dentro da Polícia Federal. Em que sentido? Sentido de perseguições de chefia contra os agentes, escrivães e papiloscopistas, mais especificamente. E os administrativos também sofrem muito assédio. Questões do tipo, questões legais, por exemplo, para você entender melhor. Um deslocamento de um policial que sai daqui de Jales, vai para uma cidade próxima, ele faz jus a receber uma diária. A lei determina que a diária seja paga antecipadamente, exceto em casos de urgência, de emergência e tal. E, às vezes, a chefia determina que a equipe se dirija a determinado local sem querer pagar essa diária. Se o policial se nega, a ameaça é direta. O delegado, normalmente, que é o chefe da delegacia ou da equipe ali, ele ameaça falando, se vocês não forem, nós vamos instaurar um processo disciplinar contra vocês. Então, esse assédio é comumente praticado. Não está acontecendo aqui em Jales, especificamente, mas está acontecendo no estado de São Paulo, está acontecendo a nível nacional, e nós temos questões até mais graves, inclusive uma denúncia que nós fizemos ao Ministério Público Federal da cidade de Bauru, contra uma questão forte de assédio contra 3 policiais, está sendo apurado de forma sigilosa, e isso resulta, também além da questão da evasão que eu te falei, nós temos um alto índice de suicídio. A Polícia Federal é o órgão público que tem uma quantidade percentual maior de suicídios de todo o país. E justamente por causa desse choque de realidade, dessa perseguição que você tem dentro do órgão, a falta de perspectiva de progressão. O policial hoje, com 13 anos de carreira, ele chegou no topo. Você ainda tem mais 17 anos dentro da instituição. O que você vislumbra em 17 anos para você? Nenhuma melhoria salarial, nenhuma melhoria dentro da sua função, nenhuma chefia. Então você começa a se sentir desestimulado. Me parece que recentemente teve uma determinação de que agora também o agente não pode mais ser promovido a delegado. Como é que funciona isso? Não, o agente nunca pode ser promovido a delegado. Para você ser delegado é concurso público. E é que normalmente, quando a gente fala em reestruturação da nossa carreira, nós citamos sempre a carreira única, que são os moldes do que é, por exemplo, praticado pelo FBI. No FBI hoje você tem uma equipe, que a gente chama Ciclo Completo de Polícia, que chega no local do crime, se depara com o crime que aconteceu e ali mesmo já inicia a investigação e aquela equipe vai cuidar de toda a investigação até a elucidação do caso. De que forma isso tem resultado prático? Na solução do crime efetivamente, porque você chega no local, o local está quente, a gente costuma dizer, está no calor da emoção, você entrevista as pessoas que estão ali, conversa, surge um nome, surge um endereço, dali você corre para aquele local, para aquele endereço, para aquela pessoa, conversa e vai desenrolando a investigação. Você não para, ela é constante, é o que a gente chama de ciclo completo. Hoje não é dessa maneira. Hoje você chega no local, você simplesmente mapeia as pessoas, RG, CPF, endereço, relata, vai para o que se chama inquérito policial, que só existe no Brasil, que é considerado uma peça arcaica, que tem 92% de não solução de casos, 8% chegam ao final e somente 4% que chegam à condenação. Então, é uma peça arcaica, existe já um estudo nesse sentido. E você acaba passando essa investigação para esses trâmites burocráticos que atrasam a investigação. Aí você incorre. Outra equipe assume depois? Não tem uma equipe certa. Porque como vai para o inquérito, aí vai o presidente do inquérito é o delegado, ele determina que uma equipe faça uma diligência,
Aí, passado alguns meses, outra equipe realiza outra diligência, aí passa mais uns meses, aí você perde testemunha, prova pericial, o autor do crime pode ter falecido, ter se foragido. Perde o efeito das famosas primeiras 24 horas. Exatamente. É o calor do negócio que é onde você vai ter toda a possível elucidação do crime. Voltando à questão salarial, no início de carreira, um agente policial federal ganha quanto? Hoje, inicial em torno de R$ 7.400 bruto. Qual é o nível de frustração da categoria, sabendo que, por exemplo, esse ano não vai ter reajuste? Nós recebemos apenas o índice de 15,8 que foi ofertado para todas as categorias em 2013, 2012 e 2013. Entramos em greve na época de 2012 porque nós já vínhamos negociando com o governo há mais de 4 anos. A delegacia daqui de Jales parou? Parou, foi uma paralisação nacional, ficamos 70 dias em greve. E, infelizmente, não conseguimos avançar muito nas negociações. O governo prometeu muito, não cumpriu nada. Mas, dentro das nossas negociações, do que nós trabalhamos, existe uma perspectiva de se implementar algo a partir de 2016. Isso ainda está sendo construído, elaborado, a questão das nossas atribuições, que provavelmente terá um reflexo salarial. Mas esse ano já estão todos conformados que não teremos esse aumento. Quem sabe uma abertura de novas vagas, concurso público? Olha, a abertura de novas vagas é fundamental, mas não acreditamos que o governo faça isso, não. Ele simplesmente está, como eu falei, só está repondo o que o pessoal que está saindo. E isso não resolve o problema. O senhor falou em credibilidade. A Polícia Federal tem muita credibilidade, não tenha dúvida nenhuma, e imagino que seja um dos órgãos da segurança pública que tenha menos casos de corrupção. Eu estou certo? Sim. Corrupção, infelizmente, é o câncer do serviço público. Tem em todo lugar, em todos os órgãos, mas na Polícia Federal tem uma incidência menor, até porque o nosso serviço de corregedoria ele acaba sendo rígido demais e, em alguns casos, ele é bem efetivo, em outros ele até é abusivo, que é a parte do sindicato quando a gente denuncia alguns abusos. Mas existe, por conta dessa atuação da corregedoria, esse baixo índice de corrupção. Imagino que as pessoas, os criminosos, têm até um certo receio, para algumas forças de oferecer corrupção, suborno, esse tipo de coisa, propor um suborno, vamos dizer. Sim. Oferecer suborno para um delegado da Polícia Federal, para um agente da Polícia Federal é diferente, né? Eu já me deparei com uma situação que, uma operação, quando trabalhava em Sorocaba, traficantes, a nossa equipe prendeu 2 traficantes que estavam recebendo fardo que estava sendo jogado de um avião numa região. E quando nós prendemos os 2 traficantes, algemamos, aí dirigindo para a delegacia, um vira para o outro e fala assim: poxa, não, oferece para ele tanto e tal. Eu falei: cara, é federal, tá maluco, não adianta, você está louco, perdemos, não tem jeito. Que nota o senhor dá para a nossa delegacia da Polícia Federal em Jales? Vamos dizer, de 0 a 10 aí, que nota mais ou menos? Um 8,75. Então, uma nota boa. Uma nota boa. Está acima da média. Tá. Tem algumas arestas a serem aparadas, mas são coisas que a gente vai superar com certeza. O que, por exemplo? Essas questões, como eu falei, de atribuições da Polícia Federal, como, por exemplo, a escolta de preso, que a Polícia Federal realiza muito escolta de preso, não é atribuição nossa, nós não temos viatura apropriada para esse tipo de serviço, isso é uma atribuição do Serviço de Administração Penitenciária junto com a Polícia Militar. Então você acaba onerando policiais que poderiam estar na rua investigando, levantando casos, promovendo investigações, para promover escolta de presos para distâncias mais de 100 km, 200 km, sem necessidade. Que acaba desfalcando a Polícia Federal na cidade, né? Exatamente. Ok. Obrigado. Conversamos com o agente da Polícia Federal, Alexandre Santana Sali, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Muito obrigado, boa sorte nas negociações. Tomara que essa perspectiva de reajuste salarial para 2016 se concretize. Muito obrigado a todos pela participação.